Amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula para vocês, aula de Direito Constitucional, Poder Executivo, e hoje nós iremos tratar de um assunto importante, um assunto muito interessante, que são as atribuições do Presidente da República, né? As atribuições do Presidente da República, elas estão previstas no artigo 84 da Constituição. Então, a primeira dica que eu digo para vocês, rapaz, no comando da questão, lá diz artigo 84, opa, primeira coisa que você tem que entender, que são o quê? As atribuições do Presidente da República. Antes da gente tratar atribuição por atribuição, quero fazer algumas considerações gerais importantes. Primeiro, que nós sabemos que o Presidente da República, o nome já diz presidente, significa dizer que nosso país, nós adotamos o quê? O regime presidencialista. O regime presidencialista do nosso país, né? Bacana, vamos lá, né? Então, o que acontece? O regime presidencialista, né? Não é o único poder, né? Nós temos outros poderes, né? Nós temos outros poderes, lá no artigo 2º, nós já vimos isso na nossa aula de constitucional, que são independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, o judiciário e o executivo, não é isso? Tem uma independência entre os poderes com relações rígidas, ou seja, o próprio texto constitucional definiu atribuições específicas para cada um desses poderes. Este poder que nós estamos estudando agora, né, é o poder executivo. Artigo 83, né, 83 até o artigo 83 até o 91. O capítulo anterior desse título, eu chamo isso de poder legislativo. E o próximo poder vai ser o poder judiciário. Então a Constituição definiu aí, né, atribuições, relações rígidas entre os poderes. Por quê? Para evitar que um poder adentre na competência do outro, né? Sistema típico da formação de governo, nosso governo é um governo republicano, da República, né? Mandato com prazo certo, responsabilidade do governo perante o povo, inclusive a responsabilidade, a próxima aula será o artigo 85 da Constituição, chefia monocrática, onde concentra as funções de chefe de Estado e chefe de governo, tá aí, né? Então vamos lá. Então o cara hoje que é presidente da República, ele tem duas funções específicas. Ele tem a função de chefe de governo, que é interno, né, que ele é o chefe do executivo, e ele é o chefe, né, chefe de Estado. Chefe de Estado é em relação ao exterior, aos outros países, né, ao exterior. Nós temos essa condição aí, né? Então, como chefe de Estado, representa o Estado nas relações com outros Estados soberanos, e organismos internacionais. De novo, representa nas relações com outros estados, soberanos e organismos internacionais, né? Uma das características do presidencialismo, é justamente isso. O presidente da República, ele assume esses dois papéis, chefe de Estado e chefe de governo. Por exemplo, você pega alguns países, né? França, por exemplo. França, você tem um presidente da França, né, que ele exerce as funções de chefe de Estado, e você tem lá o chefe do parlamento, né, você tem lá o chefe de governo. São duas pessoas diferentes, né, e que exercem. Então, essa é uma característica muito importante na teoria dos Estados, né? Quem ocupa tal função? Então, no presidencialismo, no caso do Brasil, eu quero frisar bem isso, ele exerce as duas funções. Bacana? Bingo. Professor, um textozinho para a gente fixar o conteúdo sobre chefe de governo. Ó. Chefe de governo é quem governa, é interno. É o famoso chefe do executivo. Trata de todos os assuntos pertinentes à política interna de nosso país, determinando os programas de atuação governamental e o funcionamento da administração pública federal. Então, essas são as atribuições do chefe de governo. Professor, e aí? Agora a gente vai trabalhar uma a uma, cada competência detalhadamente. E eu tenho certeza que se você assistir essa videoaula até o final, você não terá dúvidas em relação a isso, né? Professor, uma dica, tá? Uma dica para você ficar competitivo.
Primeira coisa, cara, papo reto com vocês. Você vai ter que ter a sabedoria de identificar cada uma das atribuições, se essa atribuição é uma atribuição de chefe de governo ou de chefe de Estado. Tá? Então, primeiro bloco de perguntas, né? E isso também é um exercício muito legal para vocês, identificarem se vocês conseguirem internalizar esse conteúdo, né? Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Primeira competência, vamos lá. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Nomear e exonerar. Então, quem tem a competência e atribuição de nomear ministros é exclusivamente o presidente da República. E essa atividade e essa atribuição, ela é uma atribuição de chefe de governo interno. Olha aí, né? Interno, né? Não tem nada a ver com relação exterior, né? Segunda competência, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, né? Olha aí, né? Exercer a direção da administração superior da administração federal. Aqui, ó, uma função executiva, né? Ó. Uma função executiva, né? Chefe da administração pública. Então, ó, quem que é o chefe da administração pública federal? É o presidente da República. Aí tem uma coisa muito interessante, entre vírgulas, né? Ó, com o auxílio dos ministros de Estado. Quem que nomeia os ministros exonera? O presidente. Ou seja, os ministros ali estão, né? Os ministros ali estão com uma única função: auxiliar o presidente da República. Olha aí, ó. Essa palavrinha auxílio aqui, ó, já caiu muito em prova de concurso e muitos alunos erraram, ó, com auxílio, né? Com independência que o cara coloca, né? Com supervisão, não, é com auxílio. Então, esses ministros têm uma relação de subordinação com o presidente da República e ele tem o que auxiliar o chefe do executivo na gestão, né, na direção da superior da administração pública federal. Que interessante, né? Terceiro, vamos lá, né? Olha só, iniciar o processo legislativo. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, né? Ó, iniciar o processo legislativo. Opa, professor, processo legislativo não é uma competência do Poder Legislativo? Exatamente. Vem comigo, né? Então nós temos uma legislatura, né? A legislatura, ó, do Poder Legislativo, ó, Poder Legislativo, né? Ela começa normalmente no dia 2/2, tá? Ela começa e ela termina sempre, normalmente, aliás, né, no dia 22/12. Aí, ó. Então isso aqui é um ano, uma legislatura, né? Um ano legislativo, né? Então o que acontece aqui, ó? Ó, nesse período aqui, nessa data aqui, né? Inicia. E aqui termina. O que acontece? O presidente da República, tá? No dia 2/2, na abertura dos trabalhos legislativos, ele vai até o Poder Legislativo, tá? E encaminha lê uma mensagem. Ó, uma mensagem, tá? Uma mensagem, né? Informando o Poder Legislativo da situação do Executivo, do país no caso do todo, porque ele exerce a função, né? Ele exerce a função e dita as prioridades daquele exercício para o parlamento, né? Então, olha aí, ó, é tipo uma prestação de contas, né? Olha, é muito importante isso, cara, né? E essa data aqui, cara, você quer ficar competitivo, você tem que saber, a gente vai utilizar isso aqui nos outros momentos do nosso curso, né? Então, ele inicia. Inclusive, nos próximos, tem uma atribuição aqui específica nesse sentido, que ele fala o seguinte, né? Que lá ele vai ter que fazer o quê? Uma leitura, tem que enviar uma mensagem, né? Então, isso que acontece, iniciar o processo legislativo. Então, todo ano, antes de aprovar qualquer lei, de ter qualquer ato legislativo, para a abertura dos trabalhos após o recesso do Legislativo, o presidente da República comparece até o Poder Legislativo, né, e ele leva uma mensagem do Executivo, uma mensagem do povo brasileiro. É uma forma até o quê? Ó, de estabelecer o quê? A harmonia, né? De estabelecer a harmonia entre os poderes. Lá no artigo 2º, são poderes, né? Independentes e harmônicos, né?
Então é uma forma de exercer a harmonia, né, e a independência e o respeito entre os respectivos poderes, né? Vamos lá. Aí o seguinte, né, vem comigo aqui, né? Próxima competência importantíssima, né? O presidente praticamente exerce essa competência aí quase todos os dias no Brasil, né? Sancionar, promulgar e fazer cumprir as leis. Primeiro ponto, vamos dividir essa atribuição em duas partes, né? Duas partes, ó. Sancionar, promulgar e fazer cumprir, né? Beleza. E aí, professor? Tá? Primeiro, quem que aprova as leis? Ó, aprova as leis. Quem aprova as leis é o poder legislativo. Só o fato, tá? Só o fato do legislativo aprovar a lei não significa dizer que a lei vai ter força de lei. Ela vai ter força, né? Ela vai ter vigência. O que acontece? Aí a Constituição é claro, um poder controla o outro, um sistema de freios e contrapesos, não é isso? Ó, freios e contrapesos. Então, quem aprova a lei, tá aqui, é o legislativo. E o executivo, o presidente, ó, ele vai sancionar, ele vai promulgar e ele vai publicar as leis para dar conhecimento a toda a nação. Olha aí, então quem vai sancionar, quem vai promulgar e fazer publicar as leis é o presidente da República, né? Professor, o presidente não concorda com a lei. E aí? Aí ele vai fazer uso de uma competência número 5. Qual que é a competência número 5? A competência número 5 é de vetar projetos de lei, total ou parcialmente, né? Então, o presidente da República, quando recebe uma lei, né, um projeto de lei, né, devidamente aprovado pelo Legislativo, ele tem duas opções. Ou ele exerce a função do item número 4, ou 5, ou ambas, né? Quando ele veta parcialmente uma lei. Não, eu só não quero o artigo 32. O restante eu vou sancionar, né? Então ele sanciona, promulga e faz publicar as leis. Ele veta os projetos de lei, total ou parcialmente. Aí, artigo 84, inciso 4 e o inciso 5 da lei, né, da Constituição. Muito importante isso, né? Olha aí, um sistema de... Olha a atribuição do presidente da República. Agora vem, né? Bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Professor, expedir decretos. Que tipo de decreto que isso aqui é? Um decreto executivo. Né? O que está dizendo aqui? Está dizendo que só pode ter decreto para regulamentar uma lei já existente. Lei vai estabelecer obrigações, deveres, não é isso? Deveres e obrigações. Tá? E aí, o que acontece? O decreto disciplina a lei. Faz acontecer a lei. O decreto está ali, ele vai o quê? Ele vai normatizar, tá, esses direitos, né? Ele vai normatizar. Então, todo decreto executivo necessita obrigatoriamente de uma lei que foi sancionada, promulgada e está em vigor, que foi publicada, né? Foi tornada pública essa lei. Então, esse aí é o decreto chamado decreto executivo, né? Sobre essa aula, um dos assuntos aí que mais é cobrado é justamente essa questão do decreto. Por quê, professor? Porque nós temos outro tipo de decreto, que é um decreto chamado decreto autônomo, né? Então, o decreto autônomo a gente vai explicar já para vocês, tá? Já a gente vai explicar para vocês aí. Aliás, no próximo item a gente vai explicar o decreto autônomo, né? O nome já diz, decreto autônomo é aquele decreto que não precisa de lei para ser editado. Já o decreto executivo previsto aqui no artigo 84, inciso 4, diz o seguinte: todos os decretos necessitam da edição anterior de uma lei. De uma lei. Todos os decretos anteriores, né? Vamos lá. Olha o decreto executivo aqui, né? Ó, dispor mediante decreto. Tá aí, ó, dispor mediante decreto. O comando do inciso 6º está falando que ele só pode dispor decreto mediante lei? Não, não está previsto isso. Então, esse aqui é o famoso decreto autônomo. Tá? Esse aqui é o famoso decreto autônomo, né?
Esse decreto autônomo ele só pode ser expedido em duas hipóteses. Principal característica do decreto autônomo. A principal característica do decreto autônomo é aquele decreto que não há necessidade de quê? Não há necessidade de uma lei. Não há necessidade de uma lei. Tá? Ele é autônomo, tem autonomia em relação à lei. Em quais hipóteses? Duas. Primeiro, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção do órgão público. Então tá aí. Tá? Então quando ele tiver o quê? Ó, ele não quer nem criar nem extinguir um órgão, né? Professor, não estou entendendo, né? É muito simples, ó, que não implique aumento de despesa. Beleza, né? Isso aqui é um instrumento de gestão, eu já vi isso muito acontecer. Participei de muitos processos como esse na administração pública estadual do Mato Grosso. Por exemplo, vou dar um exemplo de... tudo bem, vamos colocar lá Ministério da Educação. Tá? E lá tem uma assessoria. Uma assessoria com tantos cargos, certinho, tranquilo, né? Tá essa assessoria. E aí o seguinte, o ministro, né, deseja transformar essa assessoria numa coordenadoria. Numa coordenadoria interno do órgão. O que ele pode fazer? Pode, por lei, mas também ele pode fazer por decreto. O decreto autônomo é muito mais fácil. Então, toda essa movimentação interna de criação de unidades administrativas ali é muito simples. Então, ele pode criar, desde que não haja o quê? Não implicar aumento de despesa, nem criação, nem extinção de órgãos, né? Ou seja, não pode extinguir lá o Ministério da Educação por decreto. Ele não tem competência, então é internamente ali aquelas movimentações, né? Ele quer transformar, né? Ele quer unificar duas coordenadorias e uma superintendência. Pode. Ele pode fazer isso, né? Agora, não pode aumentar a despesa. Ele pega a despesa que estava prevista nas duas coordenadorias. Se for possível aí transformar ela, fazer uma continha de padeiro e transformar numa superintendência, pode. Ou vice-versa, né? Dividir uma superintendência em 3, 4 gerências, por exemplo. Não tem problema nenhum. Isso pode, né? Regra, desde que não implique aumento de despesa e nem extingua o órgão, né? Outra, extinção de funções de cargos públicos. Quando vagos, né? O que acontece? Cargo público, cara. Todo cargo ele é obrigatoriamente criado por lei. Está lá no 37 da Constituição. Né? No 37, todo cargo é criado por lei. Agora, a sua extinção não necessariamente precisa ser extinto por lei. Ele pode ser extinto por decreto autônomo, quando ele vagos, né? Então isso aí acontece muito, né? Então ele vai lá, faz um decreto, ele extingue o cargo. Professor, mas é uma lei. Mas aqui a Constituição, que é a nossa lei máxima, permitiu essa exceção. Esse item 6 é o que mais cai na prova, tá? É um dos assuntos que mais cai na prova do artigo 34, que é o decreto autônomo, né? Então, o decreto autônomo, nós temos aí essas duas funções, né? E é também, aí o seguinte, né? Sobre o inciso 6º, né? Do decreto autônomo, primeiro, claro, é uma atribuição exclusiva do chefe de governo, e essa atribuição aqui, ela é passível de delegação, tá? O que é passivo? O que é delegação? Ele pode transferir essa responsabilidade de executar essa tarefa para outra pessoa. Todas as outras que eu disse para vocês, com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para vocês o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso Completaço Pré-Edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento,
Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.